Boa noite, meus irmãos. Hoje, especialmente, é uma alegria eu estar aqui. Não sei se os irmãos, alguns visitantes aí, não sabem, talvez, mas esse final de semana foi conturbado lá para minha família. Minha esposa está grávida e ela está numa situação de risco. Então ela está de repouso e aí pareceu que a bolsa tinha estourado ontem com 24 semanas. A gente correu para o hospital numa loucura só e Deus abençoou que foi alarme falso. Tá tudo bem e é uma alegria eu posso estar aqui hoje, estar pregando, porque se eu não estivesse aqui seria porque tinha dado algo errado. Glória a Deus que está tudo bem. E eu peço que vocês continuem orando para que a gravidez vá o máximo possível para frente. Amém? Os irmãos, vamos passar agora ao momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Estamos trabalhando no livro de Atos dos Apóstolos. Eu peço que você abra a sua Bíblia ali. Atos dos Apóstolos. Se você já viu as leituras aí do meio do nosso culto, você já imagina o texto que a gente vai olhar hoje, né? Que a gente vai aprender hoje. Atos 2. Semana passada, a gente tratou Atos 2, os primeiros 4 versículos, e a gente viu a respeito do que é o Pentecostes, o significado desse evento extraordinário na história da redenção. E hoje a gente vai continuar a tratar disso, mas especificamente a respeito das línguas. Esse assunto tão conturbado no nosso tempo, eu poderia dizer assim. E é importante a gente olhar isso com calma e aprender a respeito disso. Por isso a gente vai tratar Atos 2, eu vou reler os versos de 1 a 4, a gente vai ler do 1 ao 13. E caso você tenha crianças aí com você, a gente prepara um material para que as crianças também acompanhem o sermão através de um material que está naquela mesa ali de trás. Se você quiser que seu filho participe, também aprenda na linguagem dele aí a respeito da mensagem que será tratada hoje. Tem então uma folhinha ali atrás com imagens e perguntinhas para que os pais instruam suas crianças a respeito desse texto que nós vamos tratar hoje aqui também, em Atos 2. Atos 2, eu lerei de 1 a 13. E antes de começar, se a sua Bíblia tem um fitilhozinho de marcar, a gente lê o 1 Coríntios 14. Marca esse texto que a gente vai voltar lá algumas vezes também. 1 Coríntios 14. Marca lá na sua Bíblia também, que de vez em quando a gente vai passar para lá, para a gente entender um pouco desse assunto sobre o dom de línguas. Acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer do texto da Palavra de Deus, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Santo e amado Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê da tua sabedoria para entendermos a tua palavra nessa noite, para que possamos aprender dela e sermos edificados, alimentados por ela. A tua palavra santa, autoritária, verdadeira e suficiente para nós. É dela que nós devemos entender, e não das nossas experiências, mas da palavra do Senhor, a verdadeira palavra de Cristo. E é o que nós pedimos nessa noite, que o Senhor nos instrua por meio dela. E pelo teu Espírito em nós, oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial, né, meus irmãos? O dia das mulheres que realmente receberam um dom especial de Deus, o dom de serem mamães. Quem são aqueles que têm os seus dons miraculosos perto dessas mulheres? Se alguém está doente, se o filho está doente, é só chamar a mãe resolve, gente. Ou então, falar em línguas. Minha filha fala em línguas, às vezes eu não entendo nada quando ela está falando. E aí o que eu faço? Eu olho para a mãe dela. A mãe dela vai interpretar. Ela entende. Meus irmãos, eu estou brincando assim, apenas para homenagear nossas queridas mamães nesse dia especial. Mas, de fato, às vezes eu preciso olhar para minha esposa e esperar dela o entendimento do que a Sofia fala, às vezes, em seu 1 ano e meio de idade. O pior é quando a Carissa não tá lá, né? E aí, às vezes, a Sofia fica olhando para mim, esperando que eu responda algo e eu não entendi, e eu falo: é isso mesmo, ótimo, muito legal. Graças a Deus, à medida que vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo melhor. Por quê? Eu vou dizer para vocês: falar, pedir, explicar algo para alguém sem que esse alguém entenda, não serve para nada. Não adianta. Língua bem falada só funciona se é entendida e com propósito. E isso é uma das coisas que o texto de hoje vai ensinar para a gente. Qual o propósito do dom de línguas aqui em Atos capítulo 2? Por que línguas foram trazidas ali no evento do Pentecostes? O que elas significam? Será que hoje ainda existe isso e é necessário isso? Essas são algumas perguntas que a gente se faz e que a gente precisa responder hoje para entendermos melhor esse texto e esse fenômeno que é tão aparente nas igrejas evangélicas do nosso tempo, mas estranhamente só em algumas, e em outras igrejas não. E a gente vai tentar entender isso da maneira correta, através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, e não simplesmente à luz da experiência. A nossa experiência muitas vezes é falha. A gente precisa se basear, se fundamentar naquilo que a gente tem certeza que é verdadeiro, a palavra da verdade, as Escrituras. Então vamos olhar o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. É um assunto sério, é um assunto importante, e nós temos muito a aprender e ser ensinados e edificados por Deus por meio desse texto. Em resumo, a gente vai aprender hoje, grave isso, você vai entender a mensagem. O propósito das línguas no Pentecostes era temporário, para sinalizar, universalizar e revelar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. Vou repetir. O propósito das línguas no Pentecostes era temporário para sinalizar, universalizar e revelar o Evangelho de Cristo ao mundo todo. E a gente vai ver cada um desses 3 verbos que eu falei hoje, vai ser cada um dos nossos pontos, para a gente entender esse contexto temporário e proposital das línguas no Pentecostes, ok? Então vamos caminhar assim nesse texto. Em primeiro lugar, vamos entender que o propósito do dom de línguas era ser um sinal. O propósito do dom de línguas era ser um sinal.
Vamos ver aí de novo os versículos 1 a 4 do nosso texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, esses primeiros 4 versículos mostram que o Pentecostes foi um evento inaugural, e eu vou dizer sem igual na história da redenção, na história desse mundo. Foi um evento inaugural do quê? Da nova aliança do povo de Deus em Cristo Jesus. Um evento que repetiu as manifestações lá do Antigo Testamento, que eram sombra daquilo que viria em Cristo Jesus, e agora em Atos se confirmam. Eu falei semana passada, para quem não estava aqui eu vou relembrar, o Pentecostes representou, naquela época do Antigo Testamento, a dádiva da lei entregue ao mediador, que era Moisés naquela época, lá no Monte Sinai. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa que ele acontece, por isso o nome Pentecostes, tá? Em grego, 50º. E o Monte Sinai, o evento da entrega dos 10 mandamentos, da lei, foi justamente 50 dias depois da Páscoa lá no Egito. Ou seja, foi o primeiro grande Pentecostes aí da história de Israel. E ali Moisés, então, vai no Monte Sinai e você vê os mesmos sinais que aparecem aqui. Fogo e vento, e o povo com medo temeroso. O que está acontecendo? E um mediador então vai lá, Moisés naquela época, sobe ao monte e traz de novo, descendo com a dádiva da lei. E eu falei que isso era um espelho do que está acontecendo aqui também. Mas aqui, em meio a esse fogo e vento, quem subiu e subiu antes foi o próprio Cristo, assunto aos céus. E agora ele desce por meio do seu Espírito Santo, como dádiva ao povo de Deus, dádiva do Espírito ao povo de Deus. E eu também disse que o Pentecostes, ele é também a festa da colheita. Se você olhar no Antigo Testamento, vai ser essa festa que vai estar escrita lá, festa da colheita. E eu disse também que essa festa da colheita, que naquela época era colheita de trigo, e era dádiva, era bênção do Senhor esse momento, eles aguardavam por isso. Os discípulos também estavam aguardando pela dádiva, mas não mais de trigo, a dádiva do Espírito. E agora eles poderiam colher, não mais alimento, mas almas para o reino de Deus. E a dádiva foi essa. Então, os sinais fogo e vento eram os mesmos do Antigo Testamento. Mas tem um outro sinal aqui no Novo Testamento. E o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E volto a repetir o que eu disse na semana passada. Todos os discípulos que estavam ali receberam o Espírito. Não foram só alguns. Mas aí talvez os que se chamam pentecostais hoje em dia possam dizer: mas vejam, eles já eram cristãos, ou seja, foi uma segunda bênção que eles receberam, que todos precisam receber hoje também. E a resposta a esse erro de entendimento é muito simples. Isso se dá, como eu já tenho falado ao longo dessa série de mensagens no livro de Atos, é pela característica do livro de Atos de ser um livro de transição. Isso é importante você saber. O livro de Atos, ele está inserido num período de transição. Que transição? Exatamente a transição do Antigo para o Novo Testamento, da antiga aliança para a nova aliança em Cristo Jesus. Então, o Pentecostes, ele é o marco disso, ele é o sinal, ele mostra essa transição da antiga para a nova aliança. Ele é o sinal de que a obra de Cristo na morte, na ressurreição que ele fez, deu certo, foi plenamente cumprida, e agora ele pode finalizar essa parte da obra dele, cumprindo a promessa de enviar o seu Espírito e capacitando o seu povo para ser instrumentos dele e continuar a obra dele nesse mundo de expansão do seu reino, até que ele volte. É por isso que os apóstolos
Já crentes recebem o Espírito, porque eles estão nesse momento de transição. Eles recebem no meio do momento de transição. Mas a partir daí as coisas mudam. E no livro de Atos, as conversões que acontecem não têm segundos momentos de recepção do Espírito. Isso acontece para todo aquele que se converte. E é importante dizer que esse sinal do Pentecostes aqui não mais se repete na história da igreja. Em Atos, os outros eventos que as línguas aparecem são marcos da expansão do Pentecostes. Deixa eu explicar isso para ficar mais fácil de entender. Lá em Atos capítulo 8, Filipe, um dos diáconos eleitos, ali pela igreja, ele sai para pregar a palavra de Deus lá em Samaria. E muitos se convertem. E os apóstolos vão lá conferir o que está acontecendo e o Espírito desce sobre aquele povo. Esse é um evento marcante de Atos. Outro, Atos 10 e 11, conta a história de Pedro, que ele estava pregando para os gentios lá da casa de Cornélio. E antes mesmo de Pedro acabar, o que acontece? O Espírito desce sobre eles. E eles, inclusive, começam a falar em línguas ali também. E Pedro confirmou tudo isso, dizendo que ele percebeu que agora aos gentios também Deus estava concedendo o Espírito para arrependimento de vida, apontando para aquilo que aconteceu no Pentecostes. E agora, vocês lembram o versículo-chave de Atos? Atos 1:8, quando Jesus disse, quando ele estava subindo aos céus, ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em, olha só, Jerusalém. Onde que aconteceu o primeiro Pentecostes, a parte inicial do Pentecostes? Jerusalém, onde desce fogo, o vento, o Espírito Santo, Atos 2. Aí ele continua no versículo: como em toda Judéia e Samaria, que é a grande região em volta de Jerusalém, onde que Filipe estava pregando que acontece a descida do Espírito Santo, bem aqui, Samaria, Atos 8. E Jesus continua, até aos confins da terra. E aí a gente aponta para os gentios, Atos 10 e 11, onde o Espírito desce, as línguas acontecem. Ou seja, são exatamente os marcos que Jesus falou, estão sendo alcançados aqui. Ou seja, a ideia do Pentecostes é justamente sinalizar esse evento épico na história da redenção. Não é ser uma segunda bênção ou algo que precisa se repetir na igreja dali para frente. As demais conversões em Atos, elas vão mostrar o Espírito enchendo a pessoa, no momento da conversão, uma única vez. Esse é o padrão. Descida do Espírito é para todo mundo. Todo mundo recebe o Espírito quando se converte ao cristianismo, quando crê, quando tem fé em Cristo Jesus. Recebe o Espírito uma única vez e acabou. Esse é o símbolo da conversão, não é uma segunda bênção. Inclusive, deixe-me reforçar isso para vocês, porque Paulo abertamente diz isso quando ele fala das línguas. Aí eu pedi para vocês marcarem 1 Coríntios 14, Vamos lá rapidinho, 1 Coríntios 14, 22. Vocês vão ver que Paulo diz abertamente que as línguas são um sinal. 1 Coríntios 14, 22 diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. E deixa eu começar explicando qual que é o objetivo de um sinal, gente. Qual que é o objetivo de um sinal? Pense no trânsito. O semáforo, que a gente chama de sinal, Ele mostra quando você deve seguir em frente, quando você deve parar. Depois que você segue, você não precisa ficar lembrando, será que o sinal está vermelho ou verde agora? Acabou, não precisa mais. Já serviu para o contexto onde ele estava. Sinal é para isso. Não precisa continuar. Ele marca algo. Não continua mais. Logo, as línguas eram um sinal que também tiveram o seu propósito. E Paulo diz que não é para crentes, veja, é para os incrédulos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora a bênção do evangelho
chegou para o mundo inteiro. Não é mais só para os judeus, é para o mundo inteiro. Por isso línguas são faladas. Eu vou explorar isso mais no segundo ponto, tá? E a partir desse momento em que eles já fizeram esse papel, as línguas já fizeram esse papel, esse sinal não é mais necessário para a igreja. Ok? Então, para finalizar esse primeiro ponto, em resumo, o Pentecostes ele é o evento que marca a era da nova aliança. O fogo, o vento, as línguas são sinais disso. Sinais que já cumpriram o seu propósito de marcar a história da redenção, cujo principal ponto para nós é informar que todo cristão que se converte pela fé em Cristo Jesus recebe o Espírito. O Espírito para quê? Para habitar nele e para capacitar ele a cumprir a missão que o nosso Redentor nos deu. Mas vamos aprofundar mais nisso, no propósito das línguas. Primeiro porque o livro de Atos, ele nos dá mais proeminência nesse sinal, né, nas línguas. E também devido à quantidade de confusão causada por ele no nosso tempo. Vamos então para o nosso segundo ponto. O propósito do dom de línguas era universalizar o evangelho. Primeiro, eu falei que era sinalizar, era um sinal, para marcar, um evento único na história. Agora é para universalizar o evangelho. Olha o versículo 5. Atos 2:5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Já eu continuo. Nós já falamos um momento específico desse evento aqui, né? Era o momento do Pentecostes, uma festa de Israel chamada Pentecostes, ou Festa das Colheitas, como eu disse. Sempre em época de festa, a cidade de Jerusalém ficava cheia de judeu. E especialmente judeus que peregrinavam de outros lugares e iam para Jerusalém para participar da festa. E, gente, eles estavam, lembra, passou todo o Antigo Testamento, a gente está no primeiro século da era cristã. Primeiro século da nossa era, né? Ou seja, foi depois do cativeiro babilônico, passou um tempão depois disso, e nesse meio tempo, depois do exílio, o povo de Israel, os judeus, eles se difundiram em várias nações do mundo. E muitos não retornaram. Por exemplo, se você olhar para o livro de Esther, você vai ver judeus que estão morando lá na Pérsia. Ou seja, eles não viviam em Jerusalém. E muitos, inclusive, nasceram nessas regiões, falavam outras línguas, mas eram judeus e iam para as festas lá em Jerusalém. Então, tinha muito judeu de muito lugar diferente, que nem falava as mesmas línguas, que falava diversas outras línguas, que estava lá em Jerusalém nessa época, nesse momento. E o texto segue, olha os versículos 6-8. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aparentemente, o som do vento impetuoso do Espírito deve ter sido algo alto. E as pessoas ouviram aquilo. As pessoas próximas ali da casa devem ter ouvido aquilo, ou até na cidade talvez tenham ouvido aquilo. Lucas ele não explora muito, mas ele diz que algo aconteceu na cidade e as pessoas começaram a se procurar e falar: que é isso? E começaram a se juntar e uma multidão se juntou. Também, provavelmente, junto disso, os discípulos, ao começarem a falar em línguas, devem ter saído da casa onde eles estavam e começaram a falar com as pessoas na rua. E muito provavelmente eles foram para um local onde eles atingiriam mais pessoas. E aí a gente já pensa no templo, né? Então, no meio do caminho, certamente as pessoas foram ouvindo aquela loucura e começaram a seguir. E aí uma grande multidão se formou para ver o que era aquilo que estava acontecendo. Curiosos, pessoas que ficaram perplexas e até zombadores, como a gente vai ver no final. O texto diz que essas pessoas, então,
estavam perplexas quando eles presenciaram o evento, aquela bagunça, vamos dizer assim. E para mostrar claramente que era algo sobrenatural que estava acontecendo, o autor de Atos, Lucas, ele registra que eles estavam falando admirados assim: mas como? Como é que esses galileus... E para eles, naquela época, os galileus, eles eram pessoas iletradas, que mal sabiam falar da própria língua. Como é que eles estão falando as nossas próprias línguas e a gente está ouvindo isso? Então, esse falar em línguas é a evidência de que o que está ocorrendo é algo sobrenatural, é algo extraordinário, milagroso naquela época. E para deixar ainda mais claro, Lucas vai citar várias das línguas que estavam ali representadas. Se você olhar aí nos versículos 9 a 11, eu não vou reler, mas ele diz pelo menos 15 nações diferentes aí, de línguas diferentes, e as pessoas estavam entendendo o que os discípulos estavam dizendo. Então vamos lá, o que a gente aprende aqui? A primeira questão óbvia que o texto nos mostra é que línguas aqui em Atos eram línguas reais, idiomas existentes. Isso fica claro quando os ouvintes se perguntam: esses galileus estão falando nas nossas línguas maternas? Ou seja, eram línguas existentes. Podia ser a língua que se falava em Roma, a língua que se falava na Frígia, a língua que se falava na Mesopotâmia. Não faço ideia de todas essas línguas, mas eram línguas existentes. E todas as demais vezes que o livro de Atos fala de línguas, como eu já expliquei, é uma expansão do Pentecostes. Ou seja, a gente assume que nesses eventos também eram línguas estrangeiras. Então, o livro de Atos ele não dá qualquer base para línguas estranhas, ou língua dos anjos, ou qualquer coisa assim. São línguas estrangeiras que estão sendo ditas aqui. Aí você pergunta, tá, mas e o resto do Novo Testamento? O que ele explica sobre isso? Será que ele não dá base para falar línguas estranhas? O único lugar do Novo Testamento que aparece dom de línguas além de Atos é 1 Coríntios também. E aí, só isso já mostra uma coisa pra gente, tá, gente? A Bíblia não coloca o dom de línguas nesse pedestal que a igreja evangélica coloca hoje. Se o dom de línguas fosse tão importante quanto a igreja evangélica coloca hoje, ele estaria sendo falado em todo o Novo Testamento. Mas não, só está em Atos e em 1 Coríntios. E vamos entender então como é que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios são utilizadas exatamente as mesmas palavras que são utilizadas em Atos. As mesmas formas de escrita no grego. O que dá a entender que o dom é o mesmo. Provavelmente línguas estrangeiras também. Inclusive, o apóstolo Paulo, que escreve 1 Coríntios, ele não fala absolutamente nada para dizer que são diferentes. Se o dom de 1 Coríntios fosse diferente de Atos, provavelmente Paulo falaria alguma coisa. Mas não. E por fim, Paulo, a gente leu hoje lá em 1 Coríntios 14, diz que as línguas eram traduzíveis, interpretáveis. Ou seja, tudo indica que até lá eram idiomas estrangeiros existentes. Ok? Parece que tudo está combinando e que eram realmente idiomas estrangeiros. Aí você me pergunta, mas pastor, Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 de língua dos anjos. Não fala? Está lá em 1 Coríntios 13, abre lá, 1 Coríntios 13, 1. Paulo ali ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é um exagero para enfatizar alguma coisa. No caso, ele está falando do amor. Olha lá. Ele está dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Aí ele continua, olha o outro versículo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência. Gente, ninguém nunca vai chegar a ser onisciente, conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Ele está exagerando, você está percebendo? E olha, ele continua o exagero, olha o próximo.
Ele diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Mais exageros de Paulo. Ou seja, Paulo está exagerando com o intuito de dizer que nem se eu fizer coisas extremas e impossíveis que nem existem, ou que a gente nem conhece, se eu não fizer com amor, nada vai servir. Esse é o ponto de Paulo. Ele não está dando validade para que você fale língua dos anjos. Não é nada disso. Então, esse texto de 1 Coríntios 13 não valida língua como sendo algo estranho, algo correto de ser usado, tá? Línguas na Bíblia, a gente crê que 100% das vezes são línguas estrangeiras existentes, idiomas que existem. Aí a segunda questão para a gente é, tá, beleza, eu entendi que são línguas estrangeiras, mas para quê? Para que serve, então, esse dom? A maioria das vezes que a gente quer entender as coisas, a gente volta no Antigo Testamento, que nos ajuda a interpretar o Novo Testamento. E hoje, a gente leu um texto lá em Gênesis, e não foi à toa. Gênesis capítulo 11 conta uma história muito famosa na Bíblia, a história da Torre de Babel. Você lembra dessa história? O que aconteceu nessa história? Naquela época, o texto diz pra gente que só havia uma linguagem na Terra. As pessoas se ajuntaram ali naquela época e eles estavam desobedecendo o mandato de Deus, que era o quê? Que eles deviam se espalhar pela terra e cultivar a terra e progredir e gerar mais e mais pessoas para a glória de Deus. E eles então resolveram se juntar e construir uma torre bem alta. Para quê? Para que eles fossem celebrados, admirados, louvados. Então Deus vê aquela bagunça acontecendo ali na história da Torre de Babel, aquela bagunça pecaminosa, né? E o que Deus faz? Ele traz juízo sobre aquele povo. E qual que é o juízo que Deus traz? Ele confunde as línguas do povo. E assim aquele povo se separa e vai edificar a terra como Deus pediu que fosse. Que eles fossem popular a terra como o próprio Deus ordenou. Mas veja que agora em Atos, o intuito de Deus é a reversão disso. Agora Deus quer juntar um povo, mas o seu povo. Ele quer juntar um povo para si, para expandir o seu reino nessa terra. E para isso, então, ele está subvertendo a maldição de Babel, que foi confundir línguas. Agora, o que Deus faz? Deus dá um dom de línguas, para que não importa a língua que o povo estava falando, eles estavam se entendendo. E para que isso, então? Para que contribuísse para o avanço do reino de Deus. Agora sim, a ideia é que todos sejam reunidos em um só povo, mas para louvar ao Deus Trino, e não a si mesmo. Esse é o propósito que Deus deu para o seu povo. Esse também é o início do cumprimento de uma promessa que Deus fez lá atrás, Gênesis 12, logo depois. Logo depois de Babel, o que acontece? O autor ali, Moisés, ele começa a falar de um monte de nação também, até ele chegar na genealogia de Abraão. E aí Deus chama Abraão para ser o patriarca do seu povo, e ele dá uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que ele deu a Abraão? Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. E por meio de você, do seu povo, várias nações vão ser abençoadas. Perceba que então agora a reversão disso da maldição de Babel e a promessa de Abraão agora está sendo cumprida em Atos 2, no Pentecostes. O propósito desse dom miraculoso não é algo individualizado para edificação pessoal ou qualquer coisa assim, mas é algo cósmico, é algo universal, missionário. É muito mais do que simplesmente falar e ouvir nas suas próprias línguas. É a representação, meu irmão, de que todo o universo está sendo reivindicado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o principal significado
do dom de línguas. Isso muda completamente a perspectiva de missões lá no Antigo Testamento para o Novo. Como é que eram missões no Antigo Testamento? Para alguém ser do povo de Deus, tinha que se tornar israelita, lembra? Era uma missão que você puxava a pessoa para cá. Você puxava a pessoa, ela tinha até que ser circuncidada para ter o sinal de que agora ela faz parte do povo de Israel, ela é um judeu. Agora muda essa perspectiva. Qual é a perspectiva das missões no Novo Testamento? Ela é, a gente chama de centrífuga, ou seja, ela é para fora, é a gente que vai. A gente leva missionários ao mundo para pregar o evangelho. Seja qual língua for que eles falem, a gente vai atrás. Esse é o intuito principal do dom de línguas, fazer com que todas as nações, naquele período inicial principalmente de expansão da igreja, pudessem ouvir o evangelho e entender o evangelho em suas próprias palavras. E agora que a gente já entendeu isso, esse dom não é mais necessário. A gente traduz a Bíblia e prega o evangelho aonde a gente está, e a gente vai atrás para pregar o evangelho e alcançar os confins da terra. Na verdade, os confins da terra já foram alcançados naquela época. A gente está só continuando o trabalho. Esse era o nosso segundo ponto. O propósito das línguas era universalizar o evangelho. E isso foi feito. Tanto que o evangelho está aqui no Brasil, com a gente. Não está só lá em Jerusalém, em Samaria e nas regiões próximas. Ele expandiu. O dom de línguas serviu para isso. Mas aí você pode perguntar, especialmente os carismáticos, né? Eles podem virar e falar assim: certo, eu entendi. Mas veja que os discípulos, eles estavam falando as grandezas de Deus, que é o que está no versículo 11 de Atos 2, né? É por isso que a gente usa no culto. É por isso que a gente ora na nossa casa em línguas, para nos edificar com as grandezas de Deus. Será que isso está certo? Será que esse propósito também existe para o dom de línguas? E a gente vai ver que não é exatamente assim, não. E eu vou explicar isso no nosso último ponto, que diz que é o propósito de línguas, do dom de línguas, também era revelar o evangelho. Era revelatório, ok? Isso é importante também. O propósito do dom de línguas também era revelar o evangelho. E esse é o nosso último ponto. Primeiro vamos ver os versículos finais do nosso texto. Volta lá para Atos 2, se você não está lá. Atos 2, vou ler o final do verso 11 até o 13. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora nós temos, então, o conteúdo daquilo que os discípulos estavam falando nessas outras línguas. Lucas diz as grandezas de Deus. E Lucas é um tanto quanto sucinto aqui, né? As grandezas de Deus, ele só fala isso. A gente pode chegar à conclusão óbvia, né, de que grandezas de Deus certamente está se referindo provavelmente às obras de Deus, né? Aquilo que Deus fez e faz. E nesse caso, especialmente as obras da redenção. Isso é, a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, é provavelmente uma forma que Lucas está resumindo o evangelho sendo pregado ali. O que indica isso também é que no restante do livro de Atos, se Deus quiser, a gente vai continuar analisando ele e estudando esse livro, todas as pregações dos apóstolos que são mostradas focam exatamente nesse tema: o evangelho de Cristo Jesus, as obras da redenção, a morte e a ressurreição. Semana que vem, se Deus permitir, a gente já vai olhar isso na pregação de Pedro. E, além disso, os discípulos eles foram chamados exatamente para serem testemunhas dessas obras de Cristo. Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão testemunhar o quê? A minha morte e a minha ressurreição, para que o mundo perceba, creia nisso e seja salvo.
Então perceba o que está acontecendo aqui. Deus está revelando o evangelho a todos os povos. Qualquer pessoa de toda língua ou raça e nação que tivesse ali, agora está sendo incluída no público que ouve o evangelho e pode ouvir a mensagem a ele revelada. E quando ele ouve, ele pode então ser transformado pelo Espírito Santo, crer e se tornar um cristão. Paulo, ele vai usar uma palavra muito peculiar para isso, para se referir às línguas. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 14, vou pedir para você abrir lá. 1 Coríntios 14, versículo 2. Olha o que Paulo diz. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tem muita gente que lê isso aqui e acha que as línguas então serviam para falar mistério, para falar coisas ocultas. Mas não é isso. A palavra de Deus, e todas as vezes que aparece a palavra mistérios, 100% das vezes, eu vou dizer assim, quer dizer algo que estava oculto e foi revelado. Por exemplo, o próprio Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que ele estava propagando mistérios para ele, agora revelados àquele povo, se falando ali da ressurreição de Cristo. Tem um grande teólogo chamado Palmer Robertson que ele explica isso e ele diz assim: o mistério no Novo Testamento é uma verdade sobre o método divino de efetuar a redenção que estava oculta e agora foi revelada. E ele amplia isso dizendo uma coisa muito importante para a gente entender. O cristianismo não é uma religião de mistério. Mas o objetivo do cristianismo é ser amplamente aberto. O Deus do cristianismo não tem nada para ocultar. Ele manifesta publicamente a sua verdade ao mundo, da mesma forma que envia luz para dispersar as trevas. Perceba então como as coisas ficam agora cada vez mais bem relacionadas e explicadas. Se o propósito de línguas era universalizar o evangelho ao mundo, levando a palavra de Cristo a toda língua e nação, isso casa perfeitamente com esse outro propósito do dom de línguas, que é o quê? Trazer luz ao que antes era trevas, estava oculto. Ou seja, esses novos povos agora, eles podem receber a luz do evangelho que antes estava oculta para eles. Assim, o propósito de línguas, do dom de línguas, também é ser algo revelatório. É revelar o evangelho que antes estava oculto ao mundo e estava focado só no povo de Israel. Veja mais um argumento sobre isso. Volta lá para Atos 2. Pedro, quando ele prega nos versículos seguintes, ele lê um texto lá de Joel para falar. Joel profetizou o que está acontecendo no Pentecostes. Olha o que ele diz lá no versículo 17, o que está lá, no profeta Joel, escrito no livro do profeta Joel. Está no versículo 17 de Atos 2, tá? Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Uai, profecia, mas eles não estão falando em línguas? Pedro, ele está associando as duas coisas. Para Pedro, falar em línguas e as pessoas entenderem é a mesma coisa que profetizar. É a mesma coisa que você revelar algo que antes estava oculto. Isso é o conceito de profecia na Bíblia. E Paulo diz a mesma coisa lá em 1 Coríntios 14, versículo 5. Ele diz assim: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, mas muito mais que vocês profetizassem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas,
salvo se as interpretar. Ou seja, Paulo está colocando o dom de línguas no mesmo nível da profecia, se as línguas forem interpretadas, né? Para que a igreja receba edificação. Ou seja, falar em línguas, profecia, revelar, é proclamar a verdade de Deus revelada para aquele povo. E aonde que eu quero dizer, aonde que eu quero chegar dizendo tudo isso? Deixa agora eu ser mais claro para explicar aonde eu quero chegar para dizer que línguas têm caráter revelatório. E eu vou finalizar com duas conclusões para essa pergunta, duas respostas para essa pergunta. Primeiro, se o dom de línguas tem caráter revelatório, ou seja, revelar algo antes oculto para as pessoas, significa que é para edificar a igreja e não é para si próprio. Significa que é público, não é privado, não é privativo. Vamos lá. Primeiro, porque seria muito estranho se, como a gente tem estudado na escola dominical aqui sobre dons espirituais, né? A gente tem dito que dons é para edificação da igreja. Todos os dons é para edificar a igreja. Seria muito estranho se só o dom de línguas fosse para edificar a si próprio. E todos os outros servem para edificar a igreja. Então, não faz sentido. Inclusive, o dom de línguas, então, também é público. É para edificar a igreja. Não é para si próprio. Segundo, Paulo, ele diz, lá também em 1 Coríntios, não sei se você deve lembrar, que ele prefere falar 5 palavras numa língua que as pessoas entendam do que se ele falasse 10.000 palavras numa língua que ninguém entende. Por quê? Porque é para edificar a igreja, não é para ele mesmo. E se ninguém da igreja está entendendo, não está servindo para nada. Se eu estivesse falando grego aqui, não serve para nada, porque vocês não estariam me entendendo. E, por fim, um terceiro argumento é porque Paulo, ele manda que aqueles que falassem em línguas sem interpretação, ou seja, sem alguém para explicar, traduzir e explicar o que está sendo dito, ficassem calados na igreja. Mais uma vez, por quê? Porque o intuito é edificar o corpo de Cristo e não a si próprio. Então, aqueles que dizem que oram em suas casas em línguas, se eles fazem isso, talvez eles até estejam sendo edificados, não pelas línguas, mas pela oração. E se for em uma língua que não existe, aí eu receio dizer que é simplesmente algo emocional e não é edificante. Baseado na palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina. Por fim, a segunda conclusão que eu quero chegar aqui. Se eu estou dizendo que línguas têm caráter de revelação, isso é um indicativo final para nós de que as línguas tinham caráter temporário. Por quê? Porque a revelação acabou. A gente já tem tudo que Deus quis revelar para nós na Bíblia. Não tem mais novas revelações. Qual é a diferença que eu já falei da época de Atos para a nossa? Atos é uma época de transição da antiga para a nova aliança. Ou seja, naquela época eles não tinham o quê? Isso aqui completo. Eles não tinham o Novo Testamento completo. Na verdade, eles mesmos, os apóstolos, né, ainda escreveriam ainda o Novo Testamento. E eles ainda tinham, então, muito o que aprender a lidar para conduzir a igreja naquela nova era, na nova era da nova aliança. Ou seja, para eles, que eles não tinham um manual que a gente tem completo hoje, era importantíssimo que Deus lhes desse revelações. E, inclusive, foi por meio de revelação, que a gente chama de inspiração também, que o Novo Testamento foi escrito. Mas como naquela época eles não o tinham, era necessário que o Espírito os guiasse como? Por meio de revelações. Daí a importância dos apóstolos, dos profetas, das línguas naquela época, que elas tinham caráter revelatório. Mas perceba finalmente, como eu falei,
não tem mais no Novo Testamento, fora de 1 Coríntios e Atos, qualquer outro lugar que fale de línguas. Inclusive nas cartas pastorais de Paulo, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que dão as diretrizes de como a gente deve conduzir a igreja. Como é que a igreja deve funcionar hoje? Como é que deve ser a liderança? Quais as características que Paulo exige lá para os líderes da igreja? Não tem nem línguas, não tem profecia, não tem nada disso. Se fosse tão importante que isso tivesse hoje valendo na igreja, certamente Paulo iria exigir que os líderes da igreja falassem em línguas e profetizassem. Mas não está lá nem em 1 Timóteo, nem em Tito. Não é exigido para os presbíteros e diáconos da igreja. Por quê? Porque após esse período fundamental, ou seja, de fundamentação da igreja, a revelação cessou. Eu e você já temos a palavra de Deus completa e ela é suficiente para instruir a igreja. Basta ela. Nós não precisamos de novas revelações, de falar em línguas ou de qualquer coisa assim. Basta pregar o evangelho e testemunhar da obra de Cristo nesse mundo e rogar ao Espírito que vivifique corações. E aí eu falo até mais alguma coisa importante. Quando você pregar o evangelho, alguns vão crer, outros vão até zombar. Igual acontece no texto aqui, você viu? No final de Atos, no versículos 12 e 13, as pessoas estavam ouvindo aquele dom miraculoso de línguas naquela época e eles zombavam do que estava acontecendo. Sabe o que isso indica para nós? Que dons extraordinários não são suficientes para transformar vidas. Não são. Nós não precisamos mais dessas coisas. Por quê? Porque quem vivifica é o Espírito. E esse você já tem. Todo o crente em Cristo Jesus já tem o Espírito Santo. Para você ser um crente fiel, você só precisa se encher do Espírito Santo através da palavra, da oração, da comunhão na igreja. E assim pregar a santa revelação de Deus nas Escrituras. Isso a Bíblia ensina do início ao fim, não só em alguns livros. Para concluir essa caminhada longa que a gente fez hoje, eu sei que eu me alonguei um pouco, porque esse texto é polêmico, mas é muito importante a gente aprender. Línguas, para resumir, são parte dos sinais do Pentecostes. E se é um sinal, o intuito é indicar algo que não vai mais se repetir. E esse sinal indicava o quê? A transição da antiga para a nova aliança e com isso a universalização do evangelho. O evangelho é para todo mundo agora. Todos podem e devem ir a Cristo, pois ele é o único caminho para a salvação, do judeu ao gentio. E como é que isso é feito? Mediante a pregação da palavra revelada de Deus. Como naquela época eles não tinham a palavra completa, Deus lhes dava meios para eles receberem essas revelações. Profecias, línguas, milagres, etc. Hoje nós não precisamos mais dessas coisas. Basta pregar o evangelho santo da palavra de Deus que está à nossa frente. Ela é suficiente. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá entendimento da Tua palavra. Nos ajude a confiar nela e não nas nossas experiências, que muitas vezes nos enganam, muitas vezes nos dizem coisas que não são verdadeiras, mas a Tua palavra é verdadeira, real e fiel. Nos ajude a crer e confiar nela cada vez mais e estudá-la e guardá-la nos nossos corações. Obrigado a Deus, porque por meio dela o Senhor nos revela o seu santo Filho Jesus, que veio ao mundo para trazer salvação a todo aquele que nele crê. E isso é suficiente para nós. É o que nós oramos e pedimos no nome dele. Amém.